apresento aqui para vocês Elaine Cardoso. Ela é especialista em articulação e gestão estratégica empresarial. São mais de 20 anos de experiência prática em consultoria, expansão e crescimento sustentável de empresas. Sócio de uma das maiores consultorias empresariais do norte do Brasil e é reconhecido por seu trabalho junto a negócios de médio e grande porte. Atua como treinadora, mentora, conteudista em programas nacionais de desenvolvimento de líderes e carrega uma sólida formação acadêmica de análise de sistema e processamento de dados, além de MBAs pela FGV, Fundação Dom Cabral, Febracis, é isso mesmo? Febracis? Acredita? Meu amigo, Febracis, IBC, né? Falei certo, IBC, Universidade Nova de Lisboa, referência de liderança, governança e transformação cultural para times de alta performance. Esqueci nada não, né? Não, acho que tem até que tá muito grande, mas vai lá. Muito grande. Tá então, muito... Até cansei. Deixar a palavra, você dar uma boa noite e falar um oi para a galera aí. Gente, boa noite. Resumindo, eu sou uma estrategista. De onde eu surgi, aí minhas graduações foram tecnológicas e da tecnologia, o que reflete muito o mundo de hoje. Hoje, a pessoa que realmente ela estivesse apenas tecnicamente, um dos assuntos que nós vamos abordar é justamente a necessidade de nos tornarmos estratégicos, né? Tantas ferramentas entrando, ferramentas que nos ajudam na parte operacional e desenvolver. E o que eu fiz na minha vida foi isso, sair aí dessa parte técnica para a parte estratégica e hoje nós participamos aí de conselhos de grandes empresas internacionais e nacionais e passamos por todas as etapas de uma empresa chegar realmente a um alto nível. Isso é um pouquinho, e estou aqui apenas para aprender. Na verdade, eu não sei de nada, eu só estou aqui realmente para aprender cada dia mais, inclusive com você, Anderson. Que isso. Estamos aqui só para compartilhar um pouquinho que a gente passa no dia a dia aqui. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Anderson Alves, da Prática Logística. Talvez você já tenha visto esse bordão aqui nos nossos vídeos do YouTube. Então, eu sou engenheiro de produção e MBA em logística. A gente atua no mercado atacadista e distribuidor desde 2006, especialista em WMS e processo logístico. A gente roda o Brasilzão todo aí, acorda 3 da manhã na segunda e vai dormir só depois da meia-noite na sexta-feira. E é isso, a gente foi agraciado ultimamente por 2 prêmios internacionais, pelo Prêmio LAC, que é um instituto ali do Panamá, e o Prêmio Quality, que é um instituto ali também de São Paulo, só que ambos com envergadura internacional. Então a gente está aqui trazendo conteúdo, não só traz conteúdo pelo conteúdo, mas sim pela prática que a gente coloca aqui no mercado. Tá? Então, vamos falar aqui hoje sobre as oportunidades aí que nós estamos identificando aí sobre a aplicação de inteligência artificial na operação logística aí para reduzir custo. O que a gente pode fazer aí, entender o que é essa tão falada inteligência artificial. Bem, nós vamos fazer aqui trazer o conteúdo. Eu vou monitorar aqui as perguntas aqui, a Elaine está aqui para colocar a experiência dela. E aí, você que está nos acompanhando aqui, fique à vontade em colocar aqui a sua pergunta, que aí, na medida do possível, eu vou trazendo elas aqui para a gente trazer a resposta aqui dentro do que a gente conseguir aqui, tá bom? Então, fique à vontade em participar aí da live. A gente vai fazendo um bate-bola aqui, tá bom? Show de bola. Bem, Elaine, deixa eu falar, viu? Eu fui pesquisar que eu achei que o tema ia ser mais fácil, viu? Mas esse tema ele não é fácil, ele é bem complicado, principalmente quando se fala, né? Falamos tanto de IA, tanto de desenvolvimento, que de fato é ser IA, mas quando nós vamos ver na prática quantas empresas de fato já está inserido aí a IA dentro das suas operações, dentro dos seus RPs, nas soluções, aí dá um trabalhinho, não dá não, Anderson? Demais. Mas vai lá, fala o que você encontrou dentro da logística. Bem, na verdade, o que acontece? Só para dar um passinho atrás aí, o que acontece? Quando eu fui começar a pesquisar aqui, tem muita empresa falando que IA aqui, IA ali, aí quando você vai pesquisar, e eu fiz pesquisa, viu? Eu pesquisei muitos sites, muitas empresas de software, falando, não, nós temos IA, mas aí você vai investigando, aí entra numa página, entra na outra, aí empurra para outra solução, empurra para outra, aí quando fala de IA, não, nós trabalhamos com IA, nossas aplicações, aí de fato não mostra com certa especificidade realmente realmente em que ponto que está sendo aplicado. Aí eu não sei até que ponto isso pode ser verdade,
ou se isso aí pode caracterizar alguma coisa que possa estar repassando para o mercado, alguma sacada que eles tiverem, entendeu? Entendi. Então, eu encontrei algumas empresas que ditam abertamente e até explicitam bem, até detalhadamente como é que aplicam IA, mas isso foi um ponto de atenção que eu coloquei aqui. Então, acho que o primeiro ponto aqui é a gente entender assim, o que até que ponto é IA, porque às vezes, por exemplo, alguns softwares antigamente, eu fiz engenharia de produção e lá atrás eu vi sobre o método Simplex. Não sei se você já ouviu falar. Já. Método Simplex, que não tem nada de simples, é um algoritmo que alguns softwares utilizavam ali, ou utiliza hoje tal, para resolver alguns problemas. Eu tecnicamente não sei até que ponto isso tem a ver com inteligência artificial, não entrei aqui nesse nível de profundidade. Mas, de fato, o que está conversando hoje é sobre inteligência artificial. Mas o que é importante deixar aqui, a gente tem entrar com mais detalhes sobre esse tópico, é o quê? Que a inteligência artificial é uma ferramenta de trabalho. Assim como um martelo, assim como um serrote, você tem que saber como e onde aplicá-la. Até porque se você não tiver esse cuidado, você vai gastar dinheiro. E talvez até muito dinheiro, porque você tem que saber exatamente o que você precisa, o que a IA vai te trazer. E assim como você vai comprar no e-commerce um equipamento, você tem que saber a especificidade dela, o que vai entender, e como ela vai te ajudar nesse processo de solução. Ok? Quando se fala muito de IA, nós estamos falando aí, por exemplo, existe muitas automações através de programações que se fala na venda que é IA. E quando você realmente vai para dentro, nós vemos que realmente são as automações, é o se, então, se não, mas de forma realmente programada. Mas a palavra IA vende, então se isso vende, então muito está se usando isso, né? Tanto é que fala assim, tudo tem IA. Será que de fato tudo tem IA? Por exemplo, um equipamento, né? Até comentei isso com você. Numa feira que eu tive, que realmente um equipamento de hemograma, ele já vem com IA. Quando você vai ver e vem com IA, como é isso? Não, na verdade, esse equipamento ele está conectado na internet, que já está conectado numa IA, e quando vê o resultado de todos os seus exames, já faz todo o cruzamento com várias IAs curadas, que aí realmente já te dá aí mais ou menos um norte. Isso aí vai ajudar? Isso a gente levando para o nosso negócio, isso vai ajudar um médico, isso vai ajudar um líder já no direcionamento, ou seja, agora, depende, né? Depende de quais IAs ele está cruzando, se realmente é uma IA aberta, se é uma IA fechada, se ela é curada. Então, nós temos que entender muito mais desse campo. Isso daí é muito sério. Não, isso aí é tanto é que assim, tanto é que você pode utilizar até para o bem quanto para situações delicadas. Por exemplo, o que tinha antigamente de pessoas fazendo trabalho de monografia, tem sites que ensinam a fazer monografia, agora tem gente usando IA para fazer monografia, final de curso, graduação e tudo mais. Então, até que ponto é interessante você ser atendido por um médico que utilizou IA para fazer monografia? Então, essa questão do debate do que vai usar também tem que ser avaliado, mas enfim, vamos focar aqui para soluções de mercado que a gente tem aqui. Bem, eu identifiquei aqui 4 situações que fazem muito sentido você usar IA. Primeiro, para a experiência do usuário, você ter uma melhor percepção, fazer com que o usuário tenha uma melhor envolvimento com a sua marca, com a seu atendimento ali. Uma outra forma de você envolver a IA está no tempo de implantação de alguma aplicação, de algum software, uma migração de dados. Então, por exemplo, eu quero fazer integrações de software. Se você usar a IA, talvez ele faça o código-fonte ali, o script, para fazer integração. Então, é muito mais rápido para você utilizar. Existe uma base de conhecimento que ela consegue fazer. E assim, e velocidade, por exemplo, eu já sei fazer um serviço, mas eu quero ganhar tempo. Eu fiz um script aqui, eu quero otimizar ele. Ele está trazendo resultado, mas eu quero uma sugestão aqui de um script que possa otimizar e ele entregar uma performance de resultado do SQL de forma mais rápida. Eu posso levar para o IA para ele otimizar meu SQL, ou seja, até trazer ideias de conteúdo, trazer ideias de soluções, então podem facilitar e tornar o processo mais ágil. E por último, eu acredito que também no auxílio de trazer ideias, de analisar dados, às vezes dados não estão bem trabalhados, são dados brutos,
aí você pode utilizar a IA para te ajudar a desmistificar algumas informações ali e trazer à tona essas informações para você facilitar o processo de decisão. Então, eu vejo que são essas 4 situações que particularmente eu entendo que faz muito sentido a gente avançar em uso de IA, tá? Bem, em termos de aplicação, eu busquei algumas situações que envolvem o processo logístico e assim, não são... Eu tentei ser mais pé no chão aqui, tá, Elaine? Mais pé no chão, eu não quero trazer assim coisas tipo são daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é o que vai acontecer. Não, eu busquei trazer coisas do dia de hoje. O que hoje pode estar sendo feito com alguma aplicação que já tem disponível no mercado. Então, por exemplo, hoje existem ferramentas como Salisram, a própria TOTS, Supervisão de Compras, a Infor, Demand Forecasting, são aplicações que tem soluções aplicando IA no processo de compras. Tem esse estoque também, né? Porque afeta estoque. Quem aqui, vamos ver o que o pessoal aqui tá, vamos ver o que o pessoal acha aqui. Quem aqui não tem excesso de estoque? Quem aqui está com depósito cheio? Quem aqui está com 112% da capacidade de depósito? Então, às vezes, a compra ela é feita sem muito critério, ou às vezes quer comprar somente pela oportunidade e não percebe-se o custo da estocagem. Então, o que foi feito aqui essas aplicações? Elas buscam ali fazer uma análise de demanda em cima do comportamento do produto e daí eles fazer sugestões de compra. E em alguns casos, essas aplicações até fazem o pedido de compra. Ele registra o pedido de compra e depois o comprador só ir lá confirmar. Então, só que a interação com elas é diferente, não é igual você acessa uma tela, clica aqui, clica ali. Às vezes você vai ter conversando. Por exemplo, aí fala assim, eu estou querendo fazer uma compra aqui de uma família de produtos que foi, eu quero que você utilize a forma de venda aqui, a curva de venda dos últimos 3 meses, considerando os dias que tiveram promoção, mas só dos produtos de curva A, eu quero uma cobertura de pelo menos 60 dias, e considerando a possibilidade de ruptura de estoque que eu tenho agora com divergência de estoque, e considerando somente que eu vou abastecer a minha loja, porque aí o restante eu quero fazer venda direta. Então, você pode criar um script falando e conversando e salvar esse modelo para que, depois de certo tempo, e essa lógica possa ser utilizada novamente em outras linhas ou às vezes na mesma linha de produtos. Então, torna-se o processo de análise bem reduzido. Então, aquele fato de se trazer planilhas, debruçar sobre elas, analisar e tudo mais, fazer planilha de Excel, fazer ali tabela dinâmica, não precisa. Então, assim, tanto é que, pelo que eu pesquisei aqui, esse tipo de aplicação ele até reduz em 30% ali os excessos de estoque na loja, ele reduz ali 8,4% do tempo gasto para analisar pedidos de compra, para fazer compra, aumenta, dá 100% de visibilidade, ou que vai dar ruptura, ou que vai ter excesso, e também ele faz uma redução de 28% nas rupturas das gôndolas. Então, assim, é um exemplo de aplicação que interfere diretamente dentro de um centro de distribuição. Pode falar. Assim, dentro do que você colocou é o seguinte, há 4 anos eu já trabalho com isso. Então, assim, quando se fala sobre implantações de ferramentas dessa forma, há 4 anos eu trabalho com soluções que, na época, eu falei assim, não, isso é besteira. Imagina eu reduzir aí no mínimo 40% do quadro e trabalhar, eu pego estoques aí 3 vezes a necessidade, 8 vezes a necessidade, e reduzir aí para 1,5 aí o giro disso tudo, com ferramentas que usam a IA. Então, são automações de prompt, com avaliação da IA nos últimos 4 anos, de acordo com sazonalidade, uma série de coisas, para te dar assim, uma acuracidade de uma compra, ou se eu tenho várias lojas também, para se fazer um dos maiores problemas para quem tem várias lojas é o abastecimento entre lojas, que eu tenho excesso aqui, falta na outra, eu tenho um departamento de compras inchado, que entra numa rotina, entra em outra, na verdade, o que eu tenho que receber? Uma análise já baseada no meu giro, baseada na minha necessidade na época e tudo mais,
para que venha a automatizar a minha negociação. Então, quando você fala dessas ferramentas, são ferramentas muito boas, só que é uma mistura, quando você vai para dentro delas, é uma mistura de um pouquinho de IA, mas muito prompt, muita automação e muita programação de altíssimo nível. Então, é isso que a gente fica olhando muito. Mas para vender, eu falo que realmente é a IA pura, né? Mas, na verdade, quando a gente vai ver, precisa, assim, Mesclado. pesquisa, precisa de uma avaliação, mas não adianta nada dessas ferramentas, que nós conversamos muito hoje, né? Não adianta nada disso se eu, como líder, eu não estudo, eu não busco, eu não aprendo a negociar. Por exemplo, estou com um cliente, uma rede de varejos, eles são 10 lojas, faturam lá seus 3 bi ano, e agora eu estou trabalhando na reestruturação do compras dele, da parte comercial, do trade marketing dele. Quando entrei, eu falei assim, cara, aqui nós precisamos de ferramentas de altíssimo nível. Tanto é que são ferramentas que nós vamos encontrar aí no TINE e de parceiros, né, e amigos nossos que estão aí nesse grupo. Então, quando você realmente vamos buscar essas ferramentas, eu preciso reduzir quadro? Não, eu preciso melhorar a performance de resultado do meu negócio. E, lógico, é tão pífio a redução de pessoas, quando se analisa a proporção da redução de estoque, a melhoria do balanceamento do estoque. Realmente, eu preciso bater meta, eu preciso cuidar do meu fluxo de caixa, eu preciso de ferramentas que pensem por mim, que traga isso para mim. Então, essas automações, como você colocou, foi muito bem estudado e realmente funciona. Mas não adianta a ferramenta IA Ela por si só. líder, ela não faz nada. Ela continua lá parada. Então, se eu tenho tudo isso, mas eu não sei negociar, eu não sei coordenar, eu não tenho metas, eu não tenho propósito, não tenho nada, aí cai por água. Sim. A Juliana aqui até fez um comentário aqui. A necessidade hoje de análise de custo logístico pela malha logística. Esta análise podemos usar software de rede logística, de mercado ou com bom prompt com IA, para análise de melhor tomar decisão. Então, assim, Juliana, um prompt bem feito, ele muda muita coisa, viu? Então, assim, se eu chegasse para IA e falasse assim, me faça a sugestão de compra para os itens que foram vendidos nos últimos 90 dias. É uma coisa. Aí a IA sempre vai te responder, às vezes ela pode até alucinar, então você tem que tomar cuidado com o nível de detalhamento que você faz no seu prompt para você ter mais assertividade. Tá? Uma outra ferramenta aqui, Elaine, que eu achei interessante é o Pipefy. Ele é uma ferramenta de workflow e normalmente ele integra vários softwares e precisa ter equipe de TI para fazer essa parte de integrações. E aí, pelo que eu olhei no site deles, eles têm lá uma API não, a aplicação de IA que auxilia no processo de criação desse workflow. Eles passaram tipo no code, sabe? E aí ficou algo assim que 85% das situações não precisa da equipe de TI para fazer as integrações, e consegue criar os workflows e consegue fazer isso de uma forma até mais rápida. Então, assim, para quem precisa de fazer definição de processo com essa questão de alçada e tudo mais, então é uma ferramenta excelente para quem gosta de trabalhar com gestão de processo, tá? Que vem uma ferramenta legal, por exemplo, que se fala de gestão, se fala muito falando da logística, eu vou defender aqui a minha parte já, gente, que é gestão de negócio e liderança. Então, quando você fala de ferramentas para aumentar a produtividade, uma das coisas que mais aumenta a nossa produtividade, pouco se fala, por exemplo, praticamente todo mundo tem um Samsung e eu tenho aí um iPhone. Então, se eu pego um iPhone, por exemplo, e você tiver atualizado nessa última atualização, você aperta em cima daquele bloco de notas, automaticamente aparece uma opção de gravar. Então, toda e qualquer reunião, gravei, quando terminei ali, ela já gera todo dia a transcrição. Gera essa transcrição, joga para qualquer IA, realmente pegando todo aquele áudio dessa reunião, dessa live, de qualquer aula, e transforma em plano de ação, transforma em projetos. Tem ideia o quanto isso realmente é revolucionário, se souber usar? Muita coisa se fala em reunião que não fica na ata, né? E outra coisa, ou você presta atenção no que você está escrevendo, ou você presta atenção em o que você presta atenção. Então, tem que literalmente ser mais estratégico nos momentos, né? Isso é muito importante. São coisas básicas, às vezes. Sim, concordo. Assim, seguindo aqui, em termos de plataforma, eu até entrei no site ali da TOTS e eu vi que a TOTS ela criou, chama DTA. Vou até ler aqui, ó, a Plataforma de Aceleração de Desenvolvimento de IA Generativa.
O que é isso aí? Isso aí, o que é? Isso é uma plataforma onde coloca várias IAs, várias soluções, vários apps, vamos se dizer, assim como tem a Play Store, para vários aplicativos, tem essa DTA da TOTS, que é um conjunto de IAs que estão lá, já vários componentes de IA, e aí dentro das soluções da TOTS, para cada produto que o cara vai desenvolvendo ali, ele pode consumir esses componentes de IA conforme necessidade. Então, por exemplo, aqui, tem ali a TOTOS RH Clock In, que é um software da TOTOS que faz reconhecimento facial para controle de ponto dos funcionários. Então, eles usam IA para reconhecimento facial. Tem outro produto da TOTOS, que é o próprio Wintor, que ele faz a identificação do produto que está sendo cadastrado, ele vê a matriz mercadológica que ele se encontra nas bases de dados da TOTOS, e para efeito de cadastro também de código de barras, dados logísticos, é possível fazer essa conexão com a GS1 Brasil para fazer essa integração para até integridade dos dados. Além disso, assim, ainda dentro do Intor, tem um recurso lá dentro das rotinas que foi criado ali, que eu vi no Universo TOTOS, que você consegue, até então você tem um TDN, que é um site, onde você vai no navegador e acessa, aí você tem que pesquisar ali, colocando um texto, né, procurando o assunto. Pelo seu acesso ali, pela própria rotina do Intor, você consegue acessar o conteúdo dentro do TDN, que é aquilo que você precisa para aquela rotina. Então é muito mais específico para atender aquela necessidade. E ainda só para fechar esse momento aqui em termos de TOTOS, tem ainda a suíte logística, que ela faz uma análise do comportamento ali, faz o monitoramento da operação logística, e ela faz sugestões ali de monitoramento e indicadores para personalizar a sua operação logística. Então, existem ideias que já foram criadas, estão em funcionamento, que dá para ser usado já. Ok? Só fazendo um gancho aí, não posso deixar de vender o TINE, né? Gente, no TINE serão lançadas algumas ferramentas da TOTOS, de IA, novidades. Tem vários parceiros, né, Anderson, que também estarão lançando produtos e soluções no evento, e serão várias. É o spoiler, tá? Dá vontade aqui de contar, mas aí não dá para contar ainda, porque o pessoal, Elaine, isso aqui eu vou lançar lá no evento, isso aqui realmente eu vou levar. Então, tanto ferramentas, muito foco na multicanalidade de vendas, que eu acho que aí é um dos lugares, acho que é onde mais está ajudando o mercado, é na multicanalidade de vendas, que os marqueteiros que nos perdoem, mas os marqueteiros estão sendo substituídos muito rápido por ações. Porque o que eu vejo, né, Anderson, como IA? IA, na verdade, eu vejo como uma biblioteca mundial, aonde nós temos que ter muito cuidado, é que aonde a nossa IA ela está buscando informação para o nosso negócio, porque toda IA tem um lado bom e um lado ruim, todos os ensinamentos têm isso, mas como usar os melhores conhecimentos para realmente embasar as nossas decisões no dia a dia. Então, isso daí, essa automação dessa biblioteca mundial, junto com a programação, com a automação, que a própria programação já se faz com a IA, é fantástico e eu fico muito emocionada em falar sobre tecnologia e soluções. É isso aí, quando você vê o problema resolvido, eu te falar, viu? É bom demais. Nossa. O caminho é um pouco torto, né? Mas você vai estudar. É muito tiro, porrada e bomba, mas no final, dando certo, tá bom. Sempre. Bem, além desse ponto aqui que eu falei sobre a suíte logística, sobre a TOTOS, também eu encontrei uma empresa chamada Verity, ela faz inventário com drones. Então, ela associou o quê? Uma dificuldade que é da operação logística de fazer inventário, geralmente é final de semana, feriado, dia santo, de noite, de madrugada, é um custo muito alto, aí eles aliaram a tecnologia do equipamento do drone e com a inteligência artificial para reconhecimento de produto. Então, ele faz a navegação do drone ali dentro do depósito, principalmente das regiões mais altas, que precisam de empilhadeira, às vezes para não ter que alugar outras empilhadeiras adicionais para dar conta de terminar dentro do prazo, coloca esse drone e aí ele vai fazendo o mapeamento do pallet, identifica aquela quantidade e traz a informação a nível de integração com o software do WMS. Tá? É um outro exemplo aqui de solução, só que ela não funciona por si só, ela tem que ter o equipamento,
tem que ter IA para reconhecimento, tem que ter equipamento que faça a leitura e tem integração com o software do LMS para trazer a informação do produto, quantidade e data de validade. E o endereço que ele está identificando. Então, aqui, outro exemplo aqui de aplicação. Teve outra situação que eu achei interessante. Tem o pessoal da IKEA, é uma empresa que ela vende utensílios domésticos, e aí eles fizeram o uso do pessoal usou a aplicação de IA para melhorar a experiência do cliente na sua operação. Então, eles fizeram uma forma de entender a necessidade do cliente, baseado nessa necessidade do cliente, ele trazer uma melhor experiência para o cliente de qual produto e, baseado nisso, fechar os pedidos de venda. Eu falei, mas o que isso tem a ver com a logística? Quando você tem uma personalização maior de produtos, mais fracionamento de pedidos você vai ter. Você vai ter menos volume e mais variedade. E é diferente você expedir 10 toneladas com pallets fechados ou 10 toneladas com unidades fracionadas. Às vezes você precisa de 3 vezes mais pessoas e 3 vezes mais tempo para expedir. Então, o nível de defracionamento e personalização que se tem dentro do processo logístico torna o processo mais oneroso, mais demorado. E aí, aplicando dessa forma, vai fazer com que você tenha uma personalização, porém, uma customização em termos de processo logístico e também a empresa pode, com toda certeza, aumentar sua margem sobre esse tipo de venda. Mas é algo que traz para a gente refletir o quê? Espera aí, a minha estrutura está preparada para isso? Eu tenho condições de absorver um nível de particularidades diferentes? Hoje você vai fazer uma aquisição de um carro novo e o tanto de personalização que você tem aí, você compra o carro seco ali, né? E aí você vai colocando aerofólio, você vai colocando protetor de baço, protetor de para-choque, protetor de porta, protetor isso, película, isso aí roda e barra lateral. Você vai personalizando tanto ali que dentro do processo logístico você vai tentando uma quantidade imensa de peças para controlar a personalização dos pedidos. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Pode mandar aqui que a gente fala. O Rodrigo mandou mensagem. Bom dia, me chamo Rodrigo, sou de Maringá, Paraná. O que sugere de IA para inventário de estoque? Rodrigo, acho que você chegou um pouquinho depois aqui. Eu falei aqui que tem uma empresa aqui que faz sobre drone com IA, tá? Então, é algo que tem sido feito aqui, que a gente já explicou aqui. Beleza? Tem um pessoal aqui também, Elaine, que o pessoal já, sobre entregas, o pessoal do Rota Easy, eles já conseguiram gerar economia de 40% aqui nos clientes, e tem cliente como Mercado Livre, como DHL, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, e eles focaram em quê? Em gestão do processo, otimização e orquestração, não bonito falar, orquestração, orquestrar todos os recursos dentro da última milha ali, para fazer com que a mercadoria chegue dentro do cliente, dentro do prazo, dentro daquela, usando toda a malha logística disponível ali com os recursos para que consiga entregar no prazo, na quantidade certa. E você sabia que um deles vai estar lá no TNE com a gente? Ah, é? Isso. Inclusive, ontem discutimos sobre essa situação. Aí, conversando comigo, não, Elaine, é uma empresa que foi comprada por outra que faz exatamente esse serviço. Aí eu fui atrás aqui, eu falei bem assim, não, mas aí vocês vão estar no evento como qual dessas empresas? Eu falei assim, olha, Elaine, aí ele começou a entrar realmente nessa melhoria de performance de resultado que é fantástico. Exemplo, eu tenho um distribuidor, gente, eu não sou da área de logística, tá? Na minha empresa eu tenho uma área logística, mas não sou especialista. Eu sou estratégica, é diferente. O Anderson, que é da área logística, aí eu baixo a cabeça para ele que é o pai da logística aqui para mim, referência. Mas, por exemplo, imagina, um dos grandes dores, né, dos empresários, inclusive quando eu pego algum cliente meu, é a questão das roteirizações. Então, como eu pego o posicionamento, até os vendedores que tem no distribuidor, que tem força de vendas e tem
pontuado lá cada ponto de cada cliente, localização, e como é que eu posso pegar dali, sem ter que cadastrar tudo isso na mão, e jogar isso para IA, junto com a geolocalização, e fazer um trabalho de roteirização fantástico. Antigamente, lembra como era antigamente? Gente, eu sou novinha, tá? Mas antigamente você pegava uma pessoa, colocava dentro do carro, ia na porta de cada cliente, pegava, lembra disso? A geolocalização, depois subia para uma base, aí depois para criar toda a roteirização. Tu ri porque tu lembra, tu fez muito isso. Então, e hoje você simplesmente com o endereço, você tem toda uma IA aí para nos ajudar a fazer uma coisa que antes eram em meses, hoje você faz em minutos, em segundos. Então, a IA é fantástica. E uma das coisas que muito me preocupa, Anderson, eu tenho falado muito para clientes nossos, o departamento de TI ele vai morrer. Nos próximos anos, nós não teremos departamento de TI. Por que isso que fala? Hoje, praticamente, banco de dados é tudo em nuvem, aí cada vez mais essa automação, cada um quer ter os nossos dados, porque é o novo petróleo, né, do mundo. E aí, como trazer todos esses dados? Aí vem as IAs, que realmente ela vive, literalmente, é a inteligência da nossa inteligência, de uma forma automatizada. E aí depois vem programador, cada vez mais a IA já programa por nós. A nova geração, ela já nasceu na tecnologia, então uma criança de 8 anos, ela não vai chamar você para arrumar a impressora dela, ela simplesmente entra no YouTube. Meu filho tem 8 anos, ele entra no YouTube, você sabe, teus filhos por aí devem ser a mesma coisa, eles entram lá no YouTube e eles mesmos resolvem os problemas deles. Então, qual vai ser o futuro das áreas de tecnologia? Qual vai ser o futuro de nós que somos líderes, que estamos à frente da empresa? Qual o nosso futuro se não encararmos essas novas tecnologias? Que a IA ainda é uma junção de conhecimento, mas ela não está ainda dentro dos RPs tomando decisões. Mas que tem um lançamento, por exemplo, de suporte com o IA, que vai ter um lançamento no evento que vai chamar muita atenção de muita gente que vive de tecnologia, que vive de dando suporte, porque ela está vindo aí com uma base, a TOTOS também ela está vindo, e outras empresas estão vindo com soluções lindíssimas. E uma das áreas mais bonitas e mais perenes é a área da logística, porque a sua área, Anderson, ela nunca vai deixar de existir. Todos nós precisamos pegar um produto fisicamente na mão. Então, é a área logística que faz tudo acontecer, lógico, uma forma agora com a IA, de uma forma inteligente, e a tua área está muito segura aí para os próximos anos, mas de uma forma muito diferente. Essa aqui é uma fala minha que eu queria muito deixar aqui. Show de bola, não. Essa área aqui, ela é fantástica. Na verdade, quando eu formei, eu não queria entrar em logística, né? Eu queria PCP, eu queria qualidade, mas as oportunidades surgiram para mim na área de logística e eu fui tomando gosto. Então, assim, no primeiro momento eu não queria, não. Eu vim da área industrial, trabalhei eu fiz engenharia de produção, trabalhei por 3 anos na indústria, mas depois as oportunidades só surgiram dentro de logística e eu fui me aperfeiçoando, fui tomando gosto. Hoje eu me entendo como profissional de logística. Tem aquele amor platônico, tal, PCP, qualidade e tal, mas hoje eu tento aplicar isso dentro da logística. Vou colocar mais um ponto aqui, só no que aconteceu o mês passado. Eu comecei a atender um distribuidor há 2 meses atrás, tá? E ele faturava 25 milhões por mês e há 2 anos estava parado, ele reduziu, perdeu o faturamento, caiu para 17 milhões por mês. Há 2 anos estava estagnado. Aí eu comecei o atendimento deles em junho. Quando eu olhei para aquele atendimento, eu olhei aquela empresa como jogo de xadrez, para onde eu coloco cada pessoa, acho que vi que estava algumas coisas. Aí, um dos grandes problemas estava na logística, que eles estavam demorando praticamente 15 dias para fazer uma entrega, inclusive dentro da cidade, uma coisa que eu nunca imaginava daquela forma. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o gerente de TI, conversei com ele pessoalmente, consegui influenciá-lo, eu não vou falar manipular aqui, tá? Influenciar bonito, né? O mestre José Roberto me ensinou isso. Aí, então, assim, usei realmente a influência e convenci o gerente de TI a ir para a logística. Simplesmente, no segundo mês. O gerente de TI foi para a logística, o gerente de vendas transformei ele em diretor executivo e o de compras foi para o comercial. Resumindo, eu sou louca, o cliente foi mais louco ainda que aceitou as mudanças.
E quando foi este mês, com muita alegria, eu digo, foi o melhor mês de faturamento do ano dele, com a simples mudança das peças que já estavam em casa. Então, quem é da logística tem aí um crescimento absurdo, junto com tecnologia, e a sua área, meu filho, ela é fantástica. Eu Tem o sei. Carlos aí, né? Eu sei, sei. Né? Eu sei demais, é top. Olha essa pergunta, Carlos. Tá, vamos lá, boa noite. O que sugere de IA para monitoramento de controle de estoque? Redução de cortes de mercadorias para reduzir perda de venda. Ah, mas eu vou falar agora. Então, pera aí, eu vou te falar agora. Aí. Vamos para o Luiz aqui. Oi, sou o Fernando, onde a IA pode me ajudar sobre layout de CD, otimização de metros percorridos pela equipe de separação. Ah, também vou te explicar isso aqui agora. O que acontece aqui, Elaine? O que eu apresentei aqui, eu fiz uma pesquisa aqui, eu trouxe ferramentas de mercado que já estão acopladas com o IA, então já está embarcado ali dentro da aplicação. E assim, às vezes nenhum aqui ou alguns aqui tem essas aplicações ou não, então até o acesso a elas é um pouco difícil. Mas o que pensou aqui, fazer aqui? Vamos trazer ideias de como usar a IA da operação logística, eu como profissional de logística. Então foi isso aqui que a gente pensou. Então assim, o que é possível fazer? 1 minuto depois que a gente desligar aqui essa live aqui, a pessoa pode ir lá e fazer. Isso que a gente pensou aqui. Bem, vamos lá. Primeira coisa aqui, de uma forma bastante simples. Se você acessar agora o Google, aí e digitar consultoria logística, software WMS, ele vai te dar uma resposta sobre IA. Então você vai olhar assim, vai estar alguma coisa assim, ó, visão geral criada por IA. Então digita WMS lá no Google ou algum tema aí que você queira. E aí você vai ver essa frase aí. Então, o que acontece? Até então, era o quê? Mostrava o Wikipédia. O Wikipédia era que a ferramenta que ela é aberta para a população, cada um vai lá e escreve um pouquinho, é compartilhada, ou trazer alguns sites e a definição estava dentro de um site. Então, o que o Google está fazendo? Ele já faz um consenso entre vários sites para te facilitar esse entendimento sobre esse assunto. Então, se você digitar WMS lá agora, ele vai até entender a sua experiência. Porque provavelmente você vai estar logado com a sua conta do Gmail, se você estiver usando o Chrome. E aí, quando você fizer essa conta, ele vai perceber, baseado nas suas pesquisas, baseado na sua experiência, vai te trazer até sugestões de produtos, sugestões de serviço, sugestão até de conteúdo, para te ajudar para ser mais assertivo para resolver essa dúvida sua. Então, de imediato, já está aí uma ideia do que como você pode usar a IA, talvez nem esteja sabendo, ou não tinha percebido isso. Tá? Agora, de uma forma mais prática, respondendo o Luiz ali e o Carlos. Hoje você vai usar um Gemini ou o ChatGPT, eu acho que são os mais usados aí. Eu não vou entrar assim, não vou entrar assim, tem isso, para aquilo, aquilo outro. Não. Vou focar nessas duas, são as mais usadas hoje. Você, como profissional de logística, você quer resolver o problema da sua operação, use o Gemini ou o ChatGPT. Tá? Aí você cada um tem a sua característica. Eu, particularmente, eu uso o ChatGPT. Recomendo que você use ele pago. Ele vai dar, acho que R$95 por mês. Algo nesse sentido. Tá? Então, o que você pode fazer aqui? Você vai entrar no seu sistema. Por exemplo, quem usa o Intori pode ir lá na rotina do WMS na 1737, pode ir lá na 1181, na 1118, enfim, pega alguma rotina de relatório, exporta para Excel e sobe no ChatGPT. Por exemplo, vamos lá. Eu fiz isso aqui, tá? Eu fiz essa análise aqui. Eu exportei os dados de um inventário. Eu peguei lá qual que é o saldo do inventário e qual que é o saldo do sistema. E estava lá o produto, quantidade anterior, quantidade atual, custo, valor da divergência, quantidade de divergência, departamentos e tal. Aí, só por colocar essa planilha não é suficiente, tá? Você tem que fazer um prompt. O que é um prompt? Para quem não sabe o que é a sua listinha de desejos e critérios. Eu quero
Detalhe, né? É bom falar com cumprimentos, hein? Olá, não que você está falando com o IA, tem que ser rude, grosseiro, né? Olá, gostaria que você trouxesse um plano de execução para melhorar a acuracidade do meu estoque, baseado na planilha que eu estou te enviando, considerando os produtos de alto valor, alta quantidade de divergência, seja saldo positivo, saldo negativo, considerando os departamentos mais relevantes e que eu possa trabalhar com 2 pessoas nos próximos 30 dias para reverter a divergência e a curiosidade do meu saldo de estoque. Olha só, com um prompt desse, você acha que vai ajudar, Elaine? Não, nem um pouco estratégico. Não mesmo. Então, assim, por exemplo, a gente fala assim, você fala o cloud, você tem o notebook LM, você tem ferramentas, acho que até um pouco mais técnica, e principalmente para números, né? Mas imagina aí, como você foi bem feliz na sua colocação, o Gemini, ele é o que mais se aproxima de negócios quando você vai. Agora, como você falou, antigamente se preocupava muito com prompt e tal. Hoje nós temos que, tanto é que no meu as minhas são tão curadas já comigo mesma, que eu não tenho educação mais com ela já até deve estar xingando já e tudo mais, mas acho que a IA, gente, o segredo é usar e abusar, como você mesmo colocou. Vai lá, exporta uma planilha e começa a trabalhar com ela. Só cuidado com os dados, porque ela é aberta, você está alimentando ela a nível mundial, mas você tem que usar e abusar, é a única forma de aprender. Exato. Então, assim, eu trouxe um exemplo aqui de uma lista com divergência de produtos pós-inventário. Então, tem um produto com saldo inventário, o saldo do estoque ali, atual do sistema. Mas, por exemplo, eu fiz também aqui, eu fiz uma lista aqui, Elaine, eu peguei uma lista dos produtos que foram expedidos nos últimos 90 dias, aí me traz o pedido, a carga, produto, quantidade, valor, para identificar quais são os produtos mais relevantes para a minha operação. Aí vamos lá. Respondendo o Luiz. Luiz, o que te impede você trazer uma lista dessa dos produtos que foram expedidos para você criar solicitar ali para a IA, para o ChatGPT, para o Gemini ali, o que você pode fazer analisando esses dados para trazer o que eu posso fazer de ações para produtos que não foram vendidos e produtos que foram vendidos, e desses produtos que foram vendidos, o que me recomenda para trazer? Você pode levantar até uma planilha ali com o seu layout do CD para que ele possa fazer uma análise dos produtos com os endereços que você tem. Vai te trazer com 100% de certeza? Não, mas vai talvez trazer Vai guiar. Vai te guiar para te auxiliar em como você deve conduzir, porque assim, 100% de saber exatamente o tamanho, mas peraí, mas o tamanho da caixa que você tem lá no cadastro, sobre o tipo de estrutura que você tem, mas se precisar de mais longarinas, mais planos, você vai informar para ela que tem uma verba, que tem condições de comprar o equipamento, ou seja, você vai ter que deixar o prompt mais carregado, mais cheio, com mais informações, para chegar a um nível de especificação maior. Então, é interessante você utilizar ela como um guia para você, vai te ajudar a tomar as decisões, e você faz o refino final ali. Outro ponto aqui também, sobre lista de produtos com dados logísticos. Eu até falei sobre a questão da IAL da TOTS ali, que ele pode fazer integração com o GS1 Brasil, fazer integração ali com o código de barras e dados logísticos dos produtos, norma pallet, medidas dos produtos e tudo mais. Você ia falar uma coisa? Porque assim, por exemplo, eu me lembro, imagina para você ver curva ABC de estoque, que era algo que muita gente ainda faz aquelas planilhas faraônicas, né, para chegar a uma avaliação. Eu sei que muitos sistemas fazem, mas você também precisa tirar a prova. E hoje, se você realmente, um grande sacado, em vez de se preocupar com tantas fórmulas, faz todo esse trabalho e sai exportando de uma forma muito rápida, muito dinâmica, exporta aqui um relatório, exporta outro, gera essa movimentação, cruza a venda, cruza estoque, e agora realmente me dá aqui minha curva A, realmente o ponto de equilíbrio, uma série de coisas. Acho que, como eu falo assim, temos que usar e abusar dessa brincadeira. Então, se gera metas através disso, baseado em tendências, baseado em cruzamentos com o que tem no mundo, baseado... Aí você vai ali, pega toda essa avaliação baseado na guerra que está acontecendo, não sei aonde, de onde vem a matéria-prima, pererê, barará, me dê a sugestão.
Eu acho que é isso, entendeu? A gente tem que pensar um pouco muito mais além para não ser pego também de surpresa. Cleomar tem uma pergunta para o senhor, mestre. Boa noite, Anderson. Sou Cleomar. Gostaria de saber se você já teve oportunidade de trabalhar com o WMS Senior. Caso positivo, poderia falar sobre desempenho na operação logística? Não tive experiência com esse software WMS. Tá? Mas independente qual seja o WMS, minha recomendação é, quando você vai fazer aquisição, você tem que fazer uma RFP. Lá no canal do YouTube da Prática Logística tem um vídeo falando sobre isso, que é o Request for Proposal, que é tipo um checklist, você fala assim, o que você precisa da sua operação? Aí você vai buscar um WMS que atenda o que você precisa. Tá? Então, você vai ter uma melhor compra quando você sabe mais bem o que você quer. Então, se você está bem claro o que você quer, você vai comprar melhor. Tá? Caminhando para o final, né? Caminhando para o final aqui. É gostoso aqui a conversa, mas... Só faltou aqui responder o Carlos. Carlos? É isso. Isso. Ele falou sobre o corte de mercadorias. Carlos, da mesma forma, você pode pegar a sua lista de produtos cortados, com motivos, com valor. Você pode colocar produtos avariados, motivo de avaria. Você pode colocar produtos devolvidos, quantidade, valor, nota fiscal, cliente, motivo de devolução. Independente, você vai pegar essa lista, joga no Excel, sobe ela no Gemini, no ChatGPT, e coloca o que você quer que ele te traga. E depois você faz a análise dos resultados. Basicamente, isso vai te trazer muitas ideias, muitos insights ali, vai te ajudar a analisar para você criar. Ele mesmo traz só. Se você quiser trazer um cronograma de análise dos produtos aqui, eu trago os top 10 produtos. Então, ele mesmo às vezes, até sugere coisas para você fazer, para você melhorar a sua gestão de estoque. Tá? Bem, o Everton trouxe mais uma pergunta. Sou Everton, dentro de vários bônus para utilização de ar, qual seria o ônus? Não, aí o que acontece? Uma coisa é você ter a inteligência artificial embarcada na aplicação. Então, por exemplo, se você está lá com a rotina de bônus, de montagem de bônus ou de conferência, e aí a empresa de software colocou dentro do código-fonte essa integração com o IA. Então, ela está lá dentro. A outra situação que eu coloquei há pouco, ali para o Luiz e para o Carlos, é você exportar esses dados da sua conferência de recebimento e subir isso no ChatGPT ou no Gemini e aí você colocar o que você quer que ele faça para você. E aí toda análise que ele faz é bem mais rápida que a sua. Aí você tem que saber se o que ele está fazendo é o que você quer. Por isso que você estabeleceu um prompt mais específico, vai ser mais assertivo para a sua realidade. Tá bom, Everton? Elaine, como que vai funcionar ali o TNM? Explica aí um pouquinho como é que vai ser esse evento aí. Tem inscrição, pessoal, como é que é? É só chegar lá e entrar ou tem um ingresso aí que tem que adquirir? Me explica o pessoal como é que funciona. Senhores, o TNE vai ser um encontro que tudo isso que nós falamos aqui e muito mais nós estaremos com vários estandistas, são mais de 25 estandistas, cada estande vem com soluções, tem também os patrocinadores, como o Anderson, por exemplo, que é uma das pessoas que estão conosco aí nessa direção. É um encontro que está voltado para donos de empresas, líderes, pessoas que realmente buscam soluções, ferramentas e querem aprender muito. Teremos um foco muito grande em reforma tributária e multicanalidade de vendas, e a parte de logística em específico, ela sempre é um dos pontos mais fortes desse encontro. Então, as pessoas que buscam network, que buscam conhecimento, soluções, e estar antenadas, como eu falei antes, teremos muitos lançamentos, muitas empresas estão esperando esse evento para lançar novas soluções também. A inscrição, ela é R$ 147. Acho que o Anderson vai colocar aí o link de inscrição. Já está aí. Já está. Essa inscrição vale para os 2 dias, ou seja, na verdade é bem um valor irrisório mesmo, mas que realmente a busca ela começa na sexta às 13 da tarde, ela vai até às 18 e no sábado de 8 às 18. Teremos aí, no mínimo, aí 25 palestrantes em 2 dias. Palestrante não, treinadores. Cada um realmente está indo levando conhecimento, palestras e estandes ao mesmo tempo, em paralelo.
Então, quem busca estar no meio de pessoas que resolvem, empresas que de fato trazem a solução, nós temos aí os maiores RPs aí da América Latina que estão nesses estandes, eu não perderia. Então, eu sempre digo que network bom, ele é pago. Se eu preciso realmente aprender a evoluir, eu preciso estar no meio de quem realmente busca as mesmas coisas. Sempre paguei muito caro para estar no meio dos grandes, porque eu acredito muito que cada um tem a contribuir. Então, aconselho muito, chamo, convido todos aí que estão conosco para participar desse evento. Show de bola. Eu coloquei aqui, pessoal, o link, se por acaso vocês queiram participar, só clicar aí, clique em inscreva-se, você vai acessar o site do Simpla e lá você pode fazer inscrição. Bem, lá na CIEG tem uma capacidade, né, Elaine? Não é, né, qualquer um que chega e vai entrando, tem uma capacidade máxima, não é? Na verdade é o seguinte, eu acredito que 2 dias antes vamos ter que encerrar as inscrições pela quantidade de pessoas que nós temos. Até porque a capacidade máxima para o auditório são 250 pessoas por dia. Tem aí a área dos estandes, né, dos estandistas e tudo mais, que querendo ou não, como teve de Belém, né, que ficou muita gente realmente na área de rodada de negócios e na área de palestrantes. Tanto é, senhores, que os estandistas não vão sentar no auditório. Esses lugares são apenas para as pessoas que não são estandistas e que não são os parceiros, que parceiro tem que ficar em pé. Ah, tá. Viu? Bem, Eu sou rural? aí, demais. Não, e assim, aí para quem não sabe, eu vou participar também, eu vou participar do painel de logística. A gente vai colocar um pouco mais da nossa experiência lá. Então, caso você queira ir lá participar com a gente, trocar ideia comigo lá, tomar um café lá, e aí a gente alinhar algumas ideias lá, então eu vou estar lá, 2 dias lá, por sua conta lá, para a gente conversar e trocar ideia, tá? Então tá aqui, só clicar aqui você vai acessar a página de inscrição do evento, tá? Você clica, se inscreve e aí recebe ali os dados ali para você levar até o evento. Obrigado a todos aqui por estar aqui conosco. Elaine, muito obrigado por estar aqui comigo aqui nessa transmissão, aqui para a gente conversar com o pessoal, trazer mais sua experiência aqui, seu conhecimento. Muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom a gente trazer pessoas aqui para fazer a live com a gente. Às vezes eu faço sozinho aqui, então é bom a gente trazer e trocar ideias e fazer algo diferente. Então, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa do evento e obrigado pela confiança que tem com a gente aqui da Prática Logística. Não é o primeiro evento que a gente participa, acho que é o 5º ou 6º que a gente já participa. Então, sempre a gente tem uma oportunidade ali de transmitir nosso conteúdo aqui, nosso conhecimento. Tá bom? Eu que agradeço. Fique à vontade aí. Vamos evoluir, né? Acho que cada um de nós precisamos sempre buscar evolução, aprender cada vez mais e não olharmos que existe crise, existe sim muitas oportunidades e como eu sempre falo, quanto mais problemas, mais oportunidade de crescimento nós temos. Show de bola. Pessoal, obrigado, boa noite. Nós nos vemos lá no TNE 2025 em Goiânia, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, boa noite. Boa Até noite. mais, tchau. Tchau.